Respire fundo. Feche os olhos. Imagine-se caminhando por ruas estreitas, de pedra, em uma pequena cidade italiana. O ar é fresco, e o cheiro de pão recém-assado se mistura ao de flores que crescem nos jardins murados. É o século XV, e você está em 20, uma aldeia tranquila da Toscana. Ali nasce uma criança que mudaria o mundo. Seu nome é Leonardo. Filho ilegítimo de um tabelião e de uma camponesa, começa a vida sem riquezas ou títulos. Mas já desde cedo, seus olhos brilham com uma curiosidade que não parece caber em um corpo tão pequeno. Imagine um garoto correndo pelos campos, observando as abelhas, desenhando na terra com gravetos, desmontando brinquedos improvisados para ver como funcionam. Enquanto outras crianças brincam sem pensar, ele pergunta: por que o céu é azul? Como as aves voam? O que acontece dentro do corpo de um peixe? Leonardo não vê apenas o mundo. Ele o estuda. Ele o absorve. Ele o transforma em perguntas que ninguém ousava fazer. A Toscana é uma terra suave, de colinas verdes, oliveiras, ciprestes e vinhedos. Leonardo cresce ali, cercado pela beleza natural que será para sempre sua inspiração. Ele observa os rios, desenha correntes de água, tenta entender como as pedras se deslocam quando o fluxo é forte. Observa as nuvens, seus formatos, seu movimento. Estuda plantas, anota como crescem, como se dobram em direção à luz. Ainda menino, começa a desenhar. Com carvão ou com pena, rabisca tudo o que vê. Um rosto, uma folha, o perfil de um pássaro. Não é apenas arte, é observação. Cada linha é uma descoberta. Cada traço, um experimento. Adolescente, Leonardo é levado para Florença, cidade vibrante, cheia de artistas, arquitetos e pensadores. Imagine a cena em ruas movimentadas, mercadores vendendo tecidos coloridos, igrejas imensas em construção, palácios decorados com esculturas. Ali pulsa o coração do Renascimento. Leonardo se torna aprendiz na oficina de Andrea del Verrocchio. O ateliê é um mundo em si mesmo, esculturas, pinturas, trabalhos em metal, projetos arquitetônicos. O jovem observa cada movimento do mestre, cada pincelada, cada golpe de cincel. Logo, começa a contribuir. Conta-se que, em certa pintura feita por Verrocchio, Leonardo ficou encarregado de retratar um anjo. Quando o mestre viu o resultado, ficou tão impressionado com a delicadeza e a perfeição que, dizem, nunca mais quis pintar. Leonardo ultrapassa o mestre. Não apenas copia, mas recria. Seu olhar vê detalhes que outros não percebem, em a luz que toca a pele, o movimento sutil do sorriso, o brilho nos olhos. Mas Leonardo não é apenas pintor. Ele não consegue se limitar a uma única arte. Enquanto desenha, pensa em máquinas. Enquanto estuda anatomia, pensa em movimento. Enquanto pinta, estuda a matemática da perspectiva. Seus cadernos estão cheios de ideias. Imagine páginas amareladas, cobertas de anotações em escrita espelhada, e Leonardo escrevia de trás para frente, talvez para proteger suas ideias, talvez apenas por hábito. Ali estão esboços de engrenagens, de pontes, de máquinas voadoras. Ali estão desenhos de músculos, de ossos, de corações. Ali está um mundo que ainda não existe, mas que ele já consegue imaginar. Pense em uma máquina de voar, com asas enormes, como de um pássaro. Leonardo desenha cada detalhe, calcula os movimentos, tenta entender como o vento poderia sustentar um corpo humano. Séculos antes do avião, ele já sonhava com os céus. Pense em um tanque de guerra, uma estrutura redonda de madeira, com canhões apontando em todas as direções. Ele projeta, calcula,
Imagina como moveria tal engenho pelo campo de batalha. Pense em engrenagens que movem rodas, em pontes portáteis que podem ser desmontadas e carregadas, em paraquedas capazes de desacelerar uma queda. Tudo isso está em seus cadernos. Nem sempre construiu, mas sempre sonhou. Leonardo tem um hábito curioso: o observar e registrar. Ele olha para a natureza como quem lê um livro. Abre flores e estuda suas pétalas. Desenha correntes de rios, tentando entender sua força. Segue voos de pássaros, descrevendo cada movimento de asas. Também observa pessoas. Rostos, gestos, expressões. Ele é capaz de perceber como um músculo se move quando alguém sorri, como uma sobrancelha se arqueia ao levantar dúvida, como os olhos brilham quando alguém ama ou mente. E tudo isso, mais tarde, aparece em suas pinturas. Um dos momentos mais marcantes da vida de Leonardo é quando pinta a Última Ceia, em Milão. Imagine um refeitório amplo, paredes brancas, uma mesa longa. No centro, Jesus. Ao redor, os apóstolos, cada um reagindo de maneira diferente à revelação de que alguém o trairá. Não é apenas pintura. É teatro, é vida congelada no tempo. Cada apóstolo expressa emoção única, em surpresa, medo, incredulidade, raiva. E Leonardo captura cada gesto, cada olhar, como se tivesse parado o mundo por um instante. A técnica é frágil. Não resistirá bem ao tempo. Mas a força da cena atravessa os séculos. Quem olha não vê apenas homens em uma mesa. Vê a humanidade em todos os seus detalhes. Agora, feche os olhos e imagine Leonardo à noite. Sozinho em seu ateliê, iluminado apenas por velas. Sobre a mesa, papéis espalhados, penas mergulhadas em tinta, desenhos de máquinas, rostos e plantas. Ele passa a noite inteira rabiscando, pensando, imaginando. O mundo dorme. Mas Leonardo sonha acordado. E muitos desses sonhos só seriam realizados séculos depois. Imagine Leonardo agora em Milão. As ruas estão cheias de mercadores, músicos, soldados, artesãos. Os sinos das igrejas tocam, ecoando entre as paredes de pedra. E no meio desse cenário vibrante, um homem caminha lentamente, com olhar distante. É Leonardo. Ele não se apressa, porque sua mente já viaja em lugares que ninguém mais consegue alcançar. Entre as pinturas de Leonardo, há uma que se tornaria o enigma mais famoso do mundo, e a Mona Lisa. Pense na cena, em um ateliê silencioso, luz suave entrando pela janela. Uma mulher sentada, com mãos cruzadas, olhar sereno. Leonardo a observa, não apenas como modelo, mas como ser humano. Ele estuda cada curva do rosto, cada sombra que a luz projeta, cada movimento imperceptível da boca. O sorriso é discreto, quase secreto. Um sorriso que parece mudar quando você olha por mais tempo. Às vezes doce, às vezes enigmático, às vezes melancólico. É como se Leonardo tivesse capturado não apenas uma expressão, mas a própria alma em transição. Ele pinta lentamente, em camadas sutis. Meses, talvez anos, até que o resultado seja um retrato que não é só pintura, mas espelho. Quem olha a Mona Lisa, olha também para si mesmo. Mas Leonardo não se contenta apenas com a arte. Em seus cadernos, ele projeta máquinas para além de seu tempo. Imagine uma ponte móvel, que pode ser desmontada e carregada por soldados. Agora, pense em um paraquedas em forma de pirâmide, feito de tecido preso por cordas. Imagine um helicóptero rudimentar, com uma hélice em espiral que poderia girar e elevar-se no ar. Séculos antes da engenharia moderna, Leonardo já sonhava com máquinas voadoras, tanques de guerra, sistemas hidráulicos. Ele observa rios e projeta canais.
Estuda rodas d'água, engrenagens, mecanismos que transformam força humana em movimento. Muitos desses projetos nunca foram construídos. Alguns eram impossíveis com a tecnologia da época. Mas no papel, na mente de Leonardo, já existiam. Era como se ele tivesse visões de futuros ainda distantes. Leonardo é também um explorador do corpo humano. Ele sabe que a beleza e o movimento só podem ser representados se compreendidos por dentro. Por isso, passa noites em silêncio, dissecando cadáveres em busca de conhecimento. Imagine-o com uma lamparina fraca, em um ambiente frio, registrando em desenhos cada músculo, cada osso, cada órgão. Ele observa o coração, tenta entender como o sangue circula. Estuda o cérebro, o olho, a mão. E tudo isso aparece em seus cadernos, esboços detalhados, tão precisos que poderiam ser usados ainda hoje. Seus desenhos anatomicos não são apenas ciência. São também arte. Cada linha é traçada com cuidado, cada curva com delicadeza. É como se ele tivesse descoberto que dentro de nós também existe uma beleza escondida. Leonardo é um homem excêntrico. Dorme pouco, muitas vezes em ciclos curtos durante o dia, como se não quisesse desperdiçar tempo com o sono. É vegetariano em uma época em que isso era raro. Ama animais. Compra pássaros em gaiolas só para soltá-los e vê-los voar. Ele anda pelas ruas vestindo túnicas longas, carregando cadernos e penas. Muitos o consideram estranho, mas ninguém pode negar que sua presença é única. Onde Leonardo passa, parece que a própria curiosidade caminha com ele. Às vezes, Leonardo se perde em pensamentos. Olha para as nuvens e vê nelas formas de animais, de máquinas, de rostos. Olha para a água correndo em um rio e imagina engrenagens, turbinas, canais. Olha para o voo de uma ave e pensa em como reproduzi-lo com asas artificiais. Sua mente não conhece limites. Arte, ciência, engenharia, filosofia. Tudo se mistura. Tudo é uma só busca, compreender o mundo e, de alguma forma, recriá-lo. Leonardo também ama a música. Toca a lira com habilidade, compõe melodias suaves, canta. Na corte de Milão, encanta nobres com sua presença multifacetada. Não é apenas pintor ou inventor, é também músico, poeta, contador de histórias. No teatro, cria cenários engenhosos, máquinas que fazem estrelas girarem, luas surgirem, mares se moverem. Quando há festas, suas invenções transformam salões em mundos de fantasia. É um artista completo, um criador de realidades. Imagine-o agora, em sua oficina. Velas iluminam a mesa coberta de papéis. Há desenhos de helicópteros, esboços de rostos, projetos de máquinas, listas de ideias. Leonardo escreve em sua caligrafia invertida, desenha rapidamente, observa a sombra que a chama projeta na parede. Ele está só, mas nunca solitário. Porque sua mente é companhia infinita. Ele sonha acordado, mas seus sonhos são tão nítidos que quase se transformam em realidade. O tempo passa, e Leonardo continua a deixar sua marca em Milão. A cidade pulsa com vida. Mercadores carregam tecidos, ourives exibem joias, arquitetos desenham palácios. No meio desse cenário, Leonardo se destaca não apenas como artista, mas como engenheiro e inventor. Ludovico Sforza, Duque de Milão, admira Leonardo e confia em sua mente inquieta. E Leonardo, sempre curioso, começa a imaginar máquinas para a guerra. Nos seus cadernos surgem projetos ousados. Um carro blindado, com rodas e canhões apontando em todas as direções. Pontes móveis, capazes de ser desmontadas e levadas por exércitos. Engrenagens que multiplicam força. Armas de repetição,
com mecanismos que permitiriam disparar mais rápido. Muitas dessas ideias não chegam a ser construídas. Mas só o fato de existirem no papel mostra como Leonardo via além do presente. Ele não enxergava apenas o que havia diante de si. Ele enxergava o que poderia ser. Leonardo também sonha com cidades perfeitas. Em uma época marcada por epidemias, ele projeta uma cidade limpa, organizada, com ruas largas, canais para transportar mercadorias, áreas para escoar esgoto. Uma visão que, séculos depois, inspiraria urbanistas. Ele pensa em tudo e no fluxo da água, no posicionamento das casas, no movimento das pessoas. Para ele, até a cidade é uma máquina e pode ser melhorada. Em Milão, Leonardo recebe a encomenda de pintar a Última Ceia. Não é uma tela comum, mas uma parede inteira do refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie. Imagine a cena e monges em silêncio, jantando sob a pintura. Diante deles, a representação do momento em que Cristo revela que será traído. Leonardo não pinta apenas figuras estáticas. Ele capta emoções humanas, reações diferentes e surpresa, medo, dúvida, incredulidade. Cada apóstolo se mexe, se inclina, fala, gesticula. A mesa se torna palco, e a cena ganha vida. A técnica usada por Leonardo, experimental, não resiste bem ao tempo. Mas mesmo assim, a força da obra atravessa séculos. Quem a vê, sente o impacto de estar diante de algo mais do que uma pintura. É quase uma revelação. Leonardo continua suas dissecações. À noite, em silêncio, estuda corpos humanos e animais. Não por morbidez, mas por desejo de entender. Ele quer saber como funcionamos, como cada músculo se contrai, como cada osso sustenta o corpo, como o coração impulsiona o sangue. Seus cadernos se enchem de desenhos precisos. Corações abertos, mostrando cavidades. Pulmões, veias, artérias. Músculos das mãos, capazes de infinitos movimentos. Olhos, estudados em cortes transversais. Seus registros são tão detalhados que parecem feitos por um médico moderno. Mas para Leonardo, tudo é arte. Até a anatomia é desenhada com delicadeza. Nem só de ciência e pintura vive Leonardo. Ele ama a música. Toca lira, canta, compõe melodias. Na corte, encanta os nobres não apenas com seus quadros, mas também com apresentações musicais. Dizem que sua voz era suave, que sua presença irradiava a calma. Para ele, a música é matemática transformada em som. É harmonia, é movimento. Assim como na pintura, ele busca equilíbrio, proporção, beleza. Leonardo se torna o exemplo vivo do Renascimento. Um homem que não se limita a uma única área. Ele pinta, esculpe, projeta, escreve, toca, canta, observa, inventa. Para ele, o conhecimento não tem fronteiras. Arte e ciência são irmãs. A beleza de uma flor está também em sua anatomia. O voo de um pássaro é tanto poesia quanto mecânica. Leonardo é ponte entre mundos, entre arte e ciência, entre sonho e realidade, entre presente e futuro. Imagine-o agora, no silêncio de sua oficina. Velas espalhadas iluminam papéis, instrumentos, modelos de madeira. Leonardo se move de uma mesa a outra. Aqui, desenha o rosto de uma mulher. Ali, projeta um helicóptero rudimentar. Mais adiante, escreve notas musicais. Sua mente nunca descansa. E enquanto a cidade dorme, ele cria. No som do vento que entra pela janela, nas chamas que dançam, no arranhar da pena sobre o papel, e o mundo de Leonardo ganha forma. Ele não pinta apenas para retratar.
Não projeta apenas para construir. Ele cria para compreender. Ele cria para se aproximar do mistério da vida. O tempo passa, e Leonardo amadurece. Suas mãos, que antes se moviam rápidas entre pincéis e penas, agora trabalham com calma e paciência. Mas sua mente continua inquieta, como se jamais pudesse se saciar do mundo. Leonardo viaja. De Florença a Milão, de Veneza a Roma, até finalmente chegar à França. Ali, encontra a proteção do rei Francisco I, que o acolhe como amigo e conselheiro. O rei admira sua genialidade, não apenas como pintor, mas como pensador. Leonardo não é visto como simples artista. É visto como sábio, como homem capaz de enxergar além do óbvio. Em Amboise, no Vale do Loire, Leonardo passa seus últimos anos em um castelo tranquilo. Cercado de jardins, rios e colinas, encontra um cenário sereno para refletir. Mesmo envelhecido, continua a desenhar, a escrever, a sonhar. Muitos se surpreendem ao saber que Leonardo deixou diversas obras inacabadas. A Adoração dos Magos, iniciada ainda jovem, ficou sem conclusão. A Batalha de Anghiari, mural que deveria imortalizar guerreiros em movimento, desapareceu com o tempo. Isso não é falta de habilidade. É excesso de curiosidade. Leonardo se interessava por tantas coisas ao mesmo tempo que, muitas vezes, deixava uma obra de lado para explorar um novo enigma. E mesmo assim, cada fragmento, cada esboço, cada rascunho seu, é valioso. Porque em cada traço há uma faísca de sua mente genial. Imagine pilhas de cadernos, centenas de páginas cobertas por anotações em espelho. Ali, Leonardo registra tudo. Desenhos de máquinas, estudos de anatomia, observações sobre a água, esboços de pinturas, reflexões sobre filosofia. Há páginas dedicadas ao voo dos pássaros. Outras, à circulação da água nos rios. Outras, ainda, a equações e proporções matemáticas. Seus cadernos são como um universo particular. Um lugar onde a mente de Leonardo se revela em toda a sua amplitude. Quem os folheia hoje sente como se estivesse conversando diretamente com ele, como se suas ideias ainda respirassem. Mesmo nos últimos anos, Leonardo continua a sonhar com invenções. Desenha sistemas de irrigação para melhorar a agricultura. Projeta máquinas para mover pedras pesadas. Pensa em canais que ligariam rios e mares, transformando o transporte de mercadorias. Ele não vê apenas o presente. Ele vê possibilidades. Cada problema é uma porta, e sua mente abre todas elas. Mas há também momentos de calma. Leonardo caminha pelos jardins do castelo, observa as plantas, os insetos, o voo das aves. Fala pouco, mas olha muito. Para ele, cada detalhe é uma lição. Uma folha dobrada pelo vento, uma gota d'água caindo em um lago, um raio de luz atravessando as nuvens. Tudo é digno de estudo. Tudo é digno de ser desenhado. Os contemporâneos viam em Leonardo uma presença quase mística. Um homem alto, de barbas longas e brancas, olhar profundo, voz calma. Não apenas um artista, mas um sábio. Ele não buscava fama ou riqueza. Buscava compreender. Buscava aproximar-se da essência do mundo. E, ao mesmo tempo, deixava para os outros um legado de perguntas, não apenas de respostas. Na França, Leonardo envelhece em serenidade. Cercado por discípulos, continua a ensinar, a conversar, a inspirar. Dizem que morreu nos braços do rei Francisco I, em 1519, com 67 anos. Mas sua morte não foi fim. Foi apenas transição. Seus cadernos ficaram, suas pinturas sobreviveram, suas ideias ecoaram.
Séculos depois, ainda olhamos para a Mona Lisa e nos perguntamos o que significa aquele sorriso. Ainda folheamos seus esboços de máquinas e nos surpreendemos com sua visão futurista. Ainda estudamos seus desenhos de anatomia e vemos a precisão de um cientista moderno. Leonardo continua vivo em cada detalhe que deixou. Agora, imagine-o em seus últimos anos. Em seu quarto no castelo de Amboise, à luz suave de velas. Ele segura uma pena, rabisca em um caderno, faz mais uma observação sobre a lua, sobre as marés, sobre o voo de uma ave. Do lado de fora, o jardim está quieto, iluminado pela lua. O rio Loire corre suavemente, embalando a noite. E Leonardo, mesmo cansado, continua a sonhar. Talvez sorria, pensando que ainda há tanto a ser descoberto. E talvez, nesse sorriso, esteja a mesma serenidade que ele pintou em sua Mona Lisa. O castelo de Amboise repousa em silêncio. As janelas deixam passar o vento suave da noite, e o rio Loire reflete o brilho da lua. É aqui que Leonardo encerra sua jornada, mas sua mente continua tão viva quanto sempre foi. Se tentássemos resumir Leonardo em uma palavra, talvez fosse curiosidade. Ele não aceitava o mundo como um simples cenário. Queria entender cada engrenagem, cada detalhe, cada movimento. Seus olhos não se contentavam em ver um pássaro voar. Ele precisava perguntar, como? Não bastava admirar um rio. Precisava desenhar o fluxo da água, medir sua força, prever seu curso. Não bastava pintar um rosto. Precisava compreender a alma por trás de cada olhar. Pense em suas pinturas. A Mona Lisa, com seu sorriso eterno, guardando segredos que ninguém conseguiu decifrar. A Última Ceia, capturando não apenas um instante, mas toda a humanidade em reação. São João Batista, com um olhar misterioso, apontando para o alto como se revelasse algo além da tela. Cada obra de Leonardo é mais do que pintura. É reflexão. É enigma. É convite. Quem olha não apenas observa e participa, pensa, sente. E então, seus cadernos. Séculos à frente de seu tempo, eles revelam uma mente que não aceitava limites. Projetos de helicópteros, tanques, pontes. Estudos de anatomia, hidráulica, ótica. Observações sobre plantas, animais, minerais. Tudo com a mesma precisão de um cientista e a mesma delicadeza de um artista. Porque para Leonardo, ciência e arte eram inseparáveis. A beleza estava tanto em uma flor quanto em uma equação. Tanto em um rosto humano quanto no desenho de uma engrenagem. Mas talvez o mais fascinante em Leonardo seja aquilo que não terminou. Seus projetos inacabados, suas ideias soltas em páginas, seus experimentos interrompidos. Isso mostra que ele não buscava apenas resultados. Buscava o caminho. O prazer estava em perguntar, em imaginar, em tentar. Ele nos ensina que não é preciso concluir tudo. Que o valor está em buscar, em sonhar, em explorar. Imagine Leonardo em sua última noite. Velas iluminam o quarto, papéis espalhados ao redor. Ele segura um caderno e continua a rabiscar. Talvez mais um estudo de pássaro. Talvez uma nota sobre a lua. Talvez apenas um pensamento solto, como tantos outros. Lá fora, o mundo dorme. Mas dentro de sua mente, ainda há invenções, pinturas, músicas, cidades inteiras. Ele não para. Ele nunca para. Quando enfim fecha os olhos, não é fim. É apenas transição. Leonardo deixa este mundo, mas deixa também sua visão. E sua visão é tão vasta que ainda hoje nos guia. Ele nos lembra que a arte pode ser ciência. Que a ciência pode ser arte.
que a beleza está em cada detalhe, e que a vida é um mistério a ser contemplado. Agora, respire fundo. Imagine Leonardo caminhando por um campo da Toscana, o mesmo de sua infância. O sol ilumina as colinas verdes, as oliveiras balançam ao vento, os pássaros voam em círculos. Ele para, observa, sorri. Naquele instante, não é gênio, não é inventor, não é pintor. É apenas um homem curioso, encantado com o mundo. E talvez seja isso o que realmente importa. A capacidade de nunca deixar de se maravilhar. E assim termina a nossa viagem pela vida de Leonardo. Um homem que pintou sorrisos eternos, que sonhou com máquinas impossíveis, que estudou o corpo humano como se fosse obra de arte, que observou o mundo com a curiosidade de uma criança. Agora, feche os olhos. Deixe que o sono chegue devagar, como pinceladas suaves em uma tela. Deixe que os pensamentos se tornem leves, como páginas soltas de um caderno antigo. Deixe que o coração descanse, como Leonardo descansava depois de uma longa noite de estudos. Amanhã, o mundo continuará esperando, cheio de perguntas e mistérios. Mas esta noite é só sua. Respire fundo. Boa noite. E bons sonhos.